Aí, agora vai. Então, é outro documento que trata de orientação de exercício, porém, especificamente para a terceira idade, tá? E, lógico, aqui vocês vão ler toda a informação, né? Ele traz ponto a ponto de cada informação, tá? Do que se trata o artigo. Mas aí, aqui é o quadro resumo em relação ao que eu coloquei agora do artigo anterior. Então, exercício de endurance, de resistência para idosos, qual que é a frequência? Então, isso aqui é importantíssimo vocês terem acesso, se já não tiveram, porque, exemplo, vou treinar um idoso que queira fazer caminhada, atividades aeróbias, caminhada ou corrida. Eu já tenho aqui, ó, um protocolo a ser seguido. Então, exemplo, se eu quero trabalhar com um indivíduo, frequência semanal, qual que é a frequência? Tá? Então, ele pode fazer 30 ou 60 minutos, tá certo? Por dia, em pelo menos, ou sessões de 10 minutos, tá certo? Ou, acumulando entre 150 e 300 minutos por semana, ok? Fazendo aí 20 a 30 minutos por dia. Então, eu já sei que o idoso, ele precisa fazer um total de 150 a 300 minutos por semana, que podem ser fracionados em 30 ou 60 minutos por dia, ou em 20, 30 minutos, porém, a intensidade aumenta. Então, aqui, você já consegue dar um norte para o teu aluno, seja na academia, seja no projeto de pesquisa, o volume que ele tem que fazer. Obviamente que você não precisa ficar refém disso aqui. Quem escolheu, por exemplo, a natação, tá certo? Que eu considero que é considerada uma atividade predominantemente aeróbica. Você tem aqui a orientação geral, tá certo? Sem especificar a modalidade, e você vai ter nos artigos originais os diferentes protocolos adotados nos diferentes estudos. E aí você vai enquadrar o teu protocolo de treinamento de acordo com a realidade que você tem. O número de idosos que você tem, a condição física inicial desses idosos, o quanto, se for no mundo profissional, o quanto esse idoso está disposto a pagar, para você verificar quantas vezes na semana ele vai fazer, quanto tempo esse idoso tem disponível por dia e número de vezes por semana que ele tem à disposição para fazer o protocolo, para aí você, dentro do que se tem de recomendação geral e do que se tem dos diferentes artigos encontrados na literatura, e de preferência dos últimos 5 anos, que são as informações mais atuais, você vai montar o seu próprio protocolo. Você pode copiar um protocolo já existente? Sim. Quais são as vantagens de você utilizar esse tipo de orientação e os diferentes protocolos? Você está respaldado pela literatura científica. Então, se houver algum desfecho negativo, algum idoso passar mal, vier a falecer, ou ter algum tipo de lesão, algum tipo de complicação, se essa condição, essa situação se levar adiante, no sentido da pessoa, eu vou buscar os meus direitos, porque eu me senti prejudicado, ou qualquer condição que venha a se tornar um desdobramento negativo para você, você tem condições de se defender nesse sentido, porque você simplesmente reproduziu ou replicou o que está orientado pela literatura, pela ciência. Então, você não inventou do nada uma quantidade, uma intensidade, uma frequência, uma duração. Você tem um parâmetro de base para a prescrição daquele exercício. E aí você vai para outras modalidades, para treinamento resistido, e daí aqui orienta pelo menos 2 vezes na semana, mas vocês vão encontrar trabalhos na literatura que fizeram comparação de 1 vez na semana com 2, com 3 e assim por diante. Então, a partir do momento que você tiver a leitura desse documento, você vai ter um marco inicial. Olha, para onde eu posso ir? Porém, depois que foi lançado esse documento, inclusive, a minha dissertação de mestrado e tese de doutorado foi baseado exatamente nessa linha de raciocínio, porque eu olhei para o documento do Colégio Americano e verifiquei, olha, eles recomendavam entre 1 e 3 vezes na semana. Então, ou, por exemplo, uma série e 3 séries, 2 séries e 3 séries, em termos de volume. E aí eu fiz a pergunta para a ciência, olha, o que é melhor? Treinar 1 vez na semana, 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana? Então, eu, particularmente, estudei efeito de frequência de treinamento. E aí, eu propus um trabalho para verificar o que era melhor para o idoso, em diferentes condições, para força, para agilidade, para coordenação, para composição corporal. O que é melhor treinar?
Porque aqui no protocolo do Colégio Americano, desse trabalho de 2009, ele fala pelo menos 2 vezes por semana. Poderia ser 5, poderia ser 6 vezes a semana, poderia ser 3 vezes a semana, 4 vezes a semana. Então, quando você se baseia nesse documento, muitas vezes você não tem todas as respostas. Por isso que é importante fazer a adição da orientação do seu trabalho com o Colégio Americano, mas adicionalmente com os diferentes protocolos, as diferentes investigações nos últimos anos e referentes àquela modalidade. Por isso que é importante sempre ter em mente esse documento, somando-se a ele os artigos originais e, em especial, as revisões sistemáticas, as meta-análises, que nada mais são do que, em vários aspectos, a atualização desse documento, deste e do anterior, porque este aqui é de 2009, então tem estudos até no máximo 2009, e a literatura, a ciência avançou. Então, quando você pega uma revisão sistemática, uma meta-análise mais atual, pode ser que, em alguns momentos, ela contraponha ou ela adicione informações que, nesse documento, no anterior e no próximo que eu vou mostrar, não estão contemplados, porque a ciência avançou. Entende? Então, por exemplo, aqui eles colocam pelo menos 2 vezes na semana. Para variáveis que eu estudei no doutorado, 2 vezes por semana, em diferentes variáveis, tanto faz você treinar 2 vezes a semana ou 3 vezes a semana. O que isso me ajuda na parte prática profissional? Opa, se chega um idoso lá para mim e fala, olha, eu tenho condições de pagar somente 2 vezes na semana, eu vou dizer para ele, olha, para força, para composição corporal, para questão hormonal, testosterona, IGF-1, 2 vezes por semana, tá ok, vai resolver o teu problema. Que dia que o senhor pode treinar? Segunda e sexta, beleza. Terça e quinta. Quarta e sexta, ok. Eu já sei que, baseado na literatura mais atual, 2 vezes por semana resolve. Eu não preciso ser pelo menos 2, porque pelo menos 2 vezes a semana, você imagina. Pelo menos. Então, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, como pode ser em 2. O meu trabalho, assim como diversos outros na literatura, mostraram que semana, aparentemente, para aquelas variáveis, é ok. Agora, quando você pegar um caso específico de um idoso fragilizado, de um idoso, ou às vezes até treinado, bem treinado, para cognição, para agilidade, para coordenação, para uma variável específica, quando você vai na literatura e vê os artigos, os diferentes artigos, talvez você vai ter a orientação de falar, olha, para essa variável que o senhor precisa melhorar, 2 vezes por semana, pelo que a literatura mostra, não é suficiente. Vamos investir em 3 vezes por semana. Porque a literatura, apesar do Colégio Americano falar em pelo menos 2, o trabalho do Matheus, o trabalho de fulano e de ciclano, falar que 2 resolve, para essa variável especificamente, ainda não se tem clareza se 2 vezes a semana já são suficientes. Então, dos trabalhos que se tem, a indicação é de 3 vezes a semana. Então, vamos fazer 3 vezes a semana por isso. Então, você justifica a atuação profissional e até a tua cobrança em termos de valor, porque quando a pessoa treina 3 vezes, geralmente fica mais cara do que 2, não é? Você baseia a tua decisão, a tua orientação, não mais só pensando no valor, mas pensando realmente na possível evolução do teu cliente. Para a ciência, vou fundar um projeto de mestrado. Então, você vai olhar esses trabalhos e verificar o que há de lacuna, o que esses trabalhos ainda não responderam, em termos de orientação. E aí você vai dizer, olha, aqui está dizendo pelo menos 2. Os outros trabalhos mostraram que 2 é tanto faz para 3, tá? Mas, e para equilíbrio? Como que funciona para equilíbrio? É a mesma coisa? Porque aqui eu estou falando para trabalhos, né, para treinamento com peso. Mas e exercício de equilíbrio? Será que é a mesma prescrição? Então, quando vocês lerem esse documento na íntegra, vocês vão ter um resumo do que se tem de orientação. E, obviamente, somando a literatura mais recente, seja por meio das revisões sistemáticas, meta-análises e artigos originais, você vai ter condições de ir montando o teu protocolo. E também se defender no sentido de, olha, eu oriento fazer 3 vezes a semana, do que você cair naquela condição que todo mundo faz. Iniciante, né? 3 séries, de 10 a 15 repetições, 3 vezes por semana. Esse protocolo engessado que a gente sempre vê em academias.
Pode ser assim? Pode. Vai trazer malefícios? Provavelmente não. Mas se a gente tem condições de explorar a literatura científica e fazer o trabalho de forma individualizada, personalizada, por que não? Por que que um idoso tem que fazer 8 exercícios, 3 séries de 10 a 15 para tudo? Tem necessidade? Ele precisa passar 1 hora na academia? Ele pode? Ele pode, mas ele precisa? Há realmente a necessidade? Ou eu poderia balancear, em vez de fazer 3 séries para um grupo muscular, vou fazer 2, porque daí a terceira série que ele fazia para esse grupamento, eu vou focar em um grupamento muscular que, pela avaliação, está fragilizado. Ou eu vou despender um tempo da sessão de treinamento para treinar equilíbrio, porque pelas avaliações que eu fiz, o equilíbrio dele está ruim. Então, se 2 séries para cada exercício, por exemplo, ou até 1 série para indivíduo iniciante, tá ok, tá dentro da recomendação da literatura, vai me produzir benefícios para o idoso, em diferentes desfechos, e dentro da sessão, eu enxugando o tempo de musculação, treinamento resistido, treinamento com peso, vai me sobrar um tempo para trabalhar especificamente o aspecto cognitivo, ou a coordenação motora, memória, ou o que você precisa trabalhar perante a avaliação física que você fez nele, você tem condições, dentro de uma sessão, trabalhar tudo. Agora, se você vai para o convencional, para o conservador, 3 séries de tudo, talvez você não vai ter esse tempo economizado para investir em outras frentes. Então, é extremamente importante ter acesso a esses 3 documentos, para ter uma ideia do que se tem de orientação. Isso aqui é como se fosse eu julgo como se fosse uma bíblia, né? Mas ele não é atual, tá certo? Então, vale a pena somar, e repito isso, o que se tem desses 3 documentos, inicialmente, com o que se tem com as novas revisões sistemáticas, meta-análise, assim por diante, com os artigos originais, tá certo? Então, é sempre importante, dependendo do que você vai investigar, estudar, para trabalhar na prática, ou seja, para pesquisa, buscar as revisões sistemáticas que vão trazer os conteúdos mais atualizados dessas recomendações, tá? E aí, por fim, em termos de documento, eu tenho o de 2011. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, se ele não está aberto. Aqui. Espera lá. Aqui. 2011. Mesma coisa, tá? Ó, vamos pegar o título lá. Quantidade, tal, só que esse aqui é 2011. Então, é uma versão atualizada daquele que eu mostrei anteriormente. E aí, da mesma forma, eu busquei só as palavras de idosos, tá? Para ver onde se enquadrava. Então, em treinamentos resistidos, ó. Por exemplo, frequência e intensidade, né? Para potência, 20 a 50% de um RM, 40 a 50% de um RM para idosos iniciantes, para aumentar a força. Ó, principais grupamentos musculares, de 2 a 3 vezes por semana. Então, deixa esse intervalo. Não mudou o número de repetições, de 10 a 15. Uma única série é suficiente para indivíduos iniciantes, tá certo? E aqui, ó, para flexibilidade, basicamente a recomendação não mudou para o anterior, de 2009, tá? Mas tem coisinhas, tem detalhezinhos que vocês, na hora que lerem na íntegra, vocês vão ver que algumas coisas evoluíram. Por quê? A ciência evoluiu. Então, as informações, elas se alteraram ao longo do tempo. E que bom que alteraram, né? Então, esses 3 documentos, eu julgo eles como alicerce para orientação na prática profissional e para orientação para os diferentes projetos de pesquisa. Então, particularmente, esses 3 artigos, eu costumo ter leitura deles, se não, não vou mentir, dizer diariamente, mas vira e mexe, eu estou dando uma lida neles de novo. Por quê? Quando eu quero propor novas ideias, quais são os passos que o professor Matheus escolhe para ter novas ideias? Né? Para ideias de projeto de pesquisa, projeto de iniciação científica, projeto de mestrado, TCCs, projetos de doutorado e assim por diante. E aí vou além. Se eu trabalhasse no mercado profissional, como é que eu vou
surgiu o HIIT, né? Estou vendo o pessoal treinar com HIIT com idosos, ou qualquer outra modalidade. Como que o professor Matheus costuma fazer? Primeiro, eu vou nesses 3 documentos, que são os guias principais em relação a idoso, a treinamento com idoso, tá? Vejo lá o mínimo que eles recomendam para eu trabalhar em segurança, ok? Vou para a literatura mais atual e busco o que eu orientei vocês para os trabalhos, as diferentes recomendações em relação às revisões, as diferentes revisões temáticas, meta-análise. O que se tem nos últimos 5 anos? Então, quais são as... Beleza, Flávio, não tem problema. Quais são as principais orientações? Né? O que se atualizou em relação a isso? Então, eu vou dando uma olhada nessas revisões. Aí eu vou nos artigos originais, com o mesmo gap, nos últimos 5 anos. Beleza, Ricardo? Para verificar, especialmente, o que esses trabalhos não fizeram. Ou aonde a gente precisa investir ainda. Só com mulheres, só com homens, número de semanas, número de exercícios, número de séries, número de repetições. Só a título de curiosidade. Semana passada, eu participei de uma banca, de um trabalho, de uma aluna de mestrado, em que ela avaliou o efeito do conhecimento prévio, coisa que eu nunca tinha lido sobre, em relação ao desempenho do indivíduo na musculação. Então, a pessoa era informada em 3 condições. Ela era informada, primeiro, que ela ia fazer 3 séries. Quando chegava na terceira, a pessoa falava, surpresa, tem mais 3. Na outra condição, a mesma pessoa fazia 6 séries. Já era avisada, você vai fazer 6 séries. E na outra condição, a pessoa não era avisada de nada. Senta aí que nós vamos fazer o exercício. Quantas séries? Não vou te contar. E a pessoa fazia 6 séries. Aí eu fui buscar as informações da literatura sobre essa história de conhecimento prévio. O que é isso? O que isso pode interferir? Na verdade, resumidamente, quando você não sabe, por exemplo, para correr, você não sabe quantos quilômetros você vai correr, pelos trabalhos que eu encontrei, naturalmente a pessoa poupa energia. Ela diminui o pace dela de corrida, porque ela não sabe o quanto ela vai ter que correr. Então, isso automaticamente interfere no desempenho dela na modalidade. Quando a pessoa sabe o que ela vai fazer, ela automaticamente dosa o pace dela, o ritmo dela de corrida, ou de pedal, ou qualquer que seja a modalidade, para poder fazer, para cumprir a tarefa. Então, isso tem aplicação prática ferrada. Porque quando você não avisa a pessoa do que ela vai fazer, ela vai economizar energia, ela vai poupar esforço. Então, nesse sentido, em termos de aplicação prática, é importante que a pessoa saiba o que ela vai fazer, porque senão ela pode ter prejuízos. E aí aqui eu comecei a entender a lógica por trás do trabalho dela. Então, hoje, por exemplo, e ela fez com um exercício. E aí me deu uma ideia. Eu falei, pô, se ela fez só com um, vamos fazer com um protocolo inteiro. Né? Então, quando você se depara com uma condição, em termos de informação mais atual, você começa, quando você lê os trabalhos, você começa a vislumbrar o que você poderia fazer, que esses trabalhos não fizeram. Né? E aí é que vão surgindo as novas ideias. Então, é aí que a gente monta projeto de iniciação científica, projeto de mestrado, de doutorado, TCC, ou que a gente monta um protocolo diferente na prática profissional, ou que a gente copia esse protocolo para a prática profissional. Então, fazer o investimento de leitura nesses 3 documentos, nas diferentes revisões, nos artigos originais mais atuais, são basicamente os 3 caminhos que eu oriento para que você tenha condições de tomar decisões no mercado de trabalho, decisões pautadas na ciência, ou montar projetos, né, pautados naquilo que ainda não foi feito. Beleza? Perguntas em relação a isso, aos documentos? Vou mandar para vocês aqui já no Zap, tá? Para não esquecer. Eu acho que a grande maioria não, mas vários de vocês já devem ter lido, né? Tá aí os 3 documentos, tá bom? Peraí, é isso mesmo, 3 documentos, tá? Aí, para a gente dar o andamento final da coisa, eu vou mostrar para vocês o que eu montei, tá? Mas vai ficar diferente para vocês da apresentação de vocês. Eu montei no PowerPoint inicialmente,
mas ao longo da trajetória eu mudei a estratégia, montei esse documento, tá? Mas para ilustrar melhor aí a história das modalidades de vocês. Então, eu escolhi o Exer Games, que eu nunca tinha estudado, tá? Fiz uma proposta de um trabalho para uma aluna de PDE, para ela fazer, e não deu em nada, então fica aí uma ideia para vocês trabalharem, quem tiver interesse, né? Ou em qualquer uma das frentes, iniciação científica, mestrado, TCC, em que os indivíduos, na educação física escolar, deixa eu só ver aqui, na educação física escolar, treinavam, faziam as aulas com o Exer Games e faziam a aula, né, a tradicional, na quadra, enfim. E aí acabou que ela não fez exatamente o que eu pedi. Então, não deu certo. Tá? Mas para verificar, porque em termos de custo, o que é mais barato? Construir uma quadra poliesportiva ou comprar 5 Nintendo Wii? Vocês podem ter certeza que o Nintendo Wii é mais barato. Tá certo? Lógico, não estou falando para não existir mais educação física escolar e fazer só por essa prática, mas é uma alternativa, talvez, para investimento. Tá certo? E aí, eu fui buscar, como eu orientei vocês, as principais, os últimos artigos de revisão sobre esse assunto, né? E aí encontrei alguns, no caso esse aqui, né, o estudo do Exer Games, então uma revisão do escopo da implementação de potenciais para indivíduos com problemas cardíacos, né? Então ele foi uma meta-análise de 2011, que avaliou o gasto energético com Exer Games e verificou aumento da frequência cardíaca, consumo de oxigênio e assim por diante, tá? A vantagem, né, de se ter o Exer Game para o idoso, por exemplo. Se você for dar um personal, você pode levar e instalar na casa dele, dá trabalho? Trabalho, você tem que ir, ligar, etc. Mas é uma possibilidade que o idoso não precisa sair de casa, não precisa se engajar em grupos. Obviamente, tem os prejuízos de não se engajar em grupo, aquela questão social e tudo mais, mas é uma alternativa interessante. E aí esse trabalho verificou a viabilidade para idoso, se dava ou não, né, para idosos utilizarem essa modalidade. Então, o que a revisão perguntou? Se é viável e seguro para os idosos, se influencia a atividade física deles, se ajuda no equilíbrio, se ajuda na cognição, e como que é o idoso experimentando o Exer Game. E aí, eles fizeram a busca, tá, na literatura, de diferentes trabalhos, usando as palavras-chave. Não vou ficar especificando exatamente o que ele, né, como foi feito. Posso mandar para vocês o artigo na íntegra, não tem problema algum. E aí, usando aqui os diferentes trabalhos que eles encontraram. Encontraram 11 trabalhos, maior parte com idosos, né? E aí a menor teve 7 idosos, então o estudo maior 63, a maioria deles idosos saudáveis, e em alguns casos pacientes com doenças cardíacas, infarto, e a maior parte mulheres, tá certo? Então aqui já daria uma dica para a gente, olha, vamos fazer um trabalho com idoso, com homem, porque aqui essa revisão, aparentemente, né, só tem trabalho com mulheres. E aí, as questões a serem respondidas. Nenhum dos estudos reportou eventos adversos, que é uma das coisas que eu quero que vocês coloquem nas considerações gerais do trabalho de vocês. Um estudo modificou a plataforma de equilíbrio para melhor atender a amostra, porque o que ele comentou no trabalho lá é que na plataforma de equilíbrio eles tiveram que adaptar para os idosos não caírem. Então, eles colocaram o tatame do lado, fizeram uma estrutura diferenciada. Aderência dos idosos, 84%, 98%, o que eu julgo uma alta aderência. Então, quer dizer, foi viável e seguro, e os idosos gostaram da prática, gostaram da brincadeira, tá? Auxilia, influencia a atividade física, aumentou o gasto energético comparado ao repouso e o jogo, né, no computador sentado. Ele resultou em gasto energético semelhante ao exercício de leve e moderada intensidade. Então, quer dizer, ele aumenta o gasto energético e o nível de atividade física dos idosos, que é um ponto positivo. Influencia o equilíbrio? Mostrou melhora após o emprego do Exer Games. Influencia a cognição? Melhorou a função cognitiva. Aí tem um exemplo lá do Cyber Cycling, que são os melhores resultados no equilíbrio versus os jogos tradicionais, tá? Então, se eu fosse apresentar esse documento, essa modalidade para vocês, como eu falei para vocês lá que o Cleverson perguntou, eu iria achar vídeos sobre esse Cyber Cycling para mostrar para vocês como que é isso daí. Talvez vocês não encontrem, mas a ideia é que vocês procurem pelo menos.
Eu não achei, como eu falei para vocês, desculpa, do Fred, o jogo que eu vou, acho que é um artigo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é aquela mulher que eu conversei pelo Skype há uns anos atrás. Eu não achei vídeos com o Fred, tá? Qual que é a experiência dos idosos? Então, isso aqui, na revisão da literatura, eles pegaram os artigos que fizeram um feedback com os idosos. Então, eles curtiram, né, esse foi o termo, enjoyed, né, que eles gostaram dos Exergames, relataram melhorias no bem-estar psicossocial, na família, permitiram melhor conexão com os familiares, porque os netos também jogavam, e redução dos sintomas de depressão. Tá? Vantagens em se utilizar: relativamente baratos, não precisa de uma grande estrutura, de uma sala básica resolve, pode ser colocado em qualquer ambiente, no quarto do idoso, na sala, na cozinha, na área de lazer, atender a idosos com especificidades. Então, tem idosos que têm limitações, não conseguem sair de casa, acamados, então é uma ferramenta interessante. E lembrem, isso não sou eu que estou falando, a literatura que está reportando, tá? Então, isso me dá munição para a minha prática profissional de que, olha, pode ser utilizado, ou até para eu convencer a academia, o clube, a escola a comprar, ou a própria empresa que eu trabalho, a comprar o equipamento, tá certo? Os diferentes jogos, os Exergames que existem aí. Aí eu fui para outra revisão, né, que é aquela que eu mostrei o quadro lá em PDF, tá certo? E aí o objetivo era uma revisão com a meta-análise para indivíduos com Parkinson e avaliar o equilíbrio dinâmico e estático, tá? Aí usou as palavras-chave, assim por diante. Avaliou a escala de Berg, que vocês apresentaram, e o Time Up and Go, o TUG, o famoso TUG, tá? Então, encontrou 11 estudos, aqui é a característica da revisão sistemática. Então, o que encontrou no equilíbrio estático? Então, fizeram lá a meta-análise e encontrou aumento significante no equilíbrio estático, ok? Mesma coisa para o equilíbrio dinâmico, tá? Pontos interessantes do trabalho. Todos foram conduzidos em laboratório, condições ideais, controladas. Na prática, esse home setting nem sempre é a mesma condição. Então, né, uma coisa para se pensar. Olha, será que na prática, no dia a dia, lá na casa do idoso, no centro de convivência, você consegue controlar todas as variáveis que vão ser intervenientes, né? E escolher jogos compatíveis com o público. Se alguém aqui já jogou, vocês vão ver que tem jogos que são extremamente difíceis de fazer. Minha esposa, por exemplo, tem o Nintendo Wii, e esses dias, por causa da pandemia, nós instalamos aqui em casa, ela tem a plataforma, nós colocamos para jogar lá, tem esqui, que é super legal, desce uma montanha de neve, e aí tem uma hora que você tem que estender os joelhos para saltar e marcar pontos, né? Por exemplo, meu filho não conseguia fazer, ele não achava o timing certo para subir. Eu, no começo, apanhei para aprender como é que fazia. E aí eu via que quanto mais eu jogava o tronco à frente, então, quanto mais eu trabalhava, principalmente isquiotibiais, né, flexibilidade para jogar à frente, a hora que eu subia, eu alcançava uma distância maior. Então, eu fui aperfeiçoando o meu salto, pegando as manhas do jogo, né? Mas não é simples. Então, talvez tenha idoso que não consiga fazer. Mas tem uma gama de jogos, tá? Eu estou dando exemplo de um. Tem um jogo que talvez não seja tão interessante, dependendo do teu público idoso. Mas é um jogo das formas. Não sei se alguém já jogou. A tela vai vindo para você, como se estivesse vindo para você, e ela vai vindo, por exemplo, um retângulo. Aí você tem que se enquadrar nesse retângulo, para o retângulo passar. Passou, você ganha pontos. Aí, às vezes, é uma estrela, então você tem que abrir uma estrela. Ou, às vezes, você tem que ficar em posição fetal, e assim, você tem que agachar. Cansativo o jogo. Corrida estacionária, atletismo, né? Ou, igual, tem um que é muito bacana também, que a gente jogou esses dias, que é um jogo tipo Olimpíadas Faustão, que você corre, aí tem os pêndulos passando, as bolas, né, para te bater, te derrubar, você tem que saltar, enfim, como se fosse aquela, como é que chama? Olimpíadas Faustão, não é Olimpíadas Faustão, Olimpíada Maluca, um negócio assim, que também é muito legal, tá? Muito bacana e faz a pessoa se mover, cansativo, tá? Mas aí você tem que escolher de acordo com o seu público. No caso dos idosos, tem que verificar, tem idoso que vai ter condições de fazer, tem idoso que vai ter mais dificuldade. Tá? Tem tênis de mesa, tem goleiro. No goleiro eu fui péssimo. Eles jogam a bola, chutam, em alguns momentos eles lançam o sapato. Aí o sapato você tem que desviar, senão bate em você e você perde o ponto. Perdi todos. Mas é muito legal também. A revisão demonstrou, então, que o Exergames melhora equilíbrio, com exceção daqueles com Parkinson. Tá? Estou dando um exemplo de uma revisão. Aí tem outras. Né? Essa daqui,
foi verificar se o jogo e o nível, então tem, como eu estava falando agora há pouco, se o jogo e o nível, mais difícil, menos difícil, dificulta ou não o desempenho dos idosos, tá? Então eles fizeram aqui, ó, tem jogos que tem, né, o mais simples e tem esse aqui é o Mole, é um negócio, tipo eu achei alguns vídeos na internet, tá? Como se fosse um jogo, não um jogo de xadrez, eu não lembro o termo agora, tá? Mas bacana o jogo, tá? E ele vai fazer a pessoa se mexer. E todos eles têm níveis básico, né? E de controle de precisão. E o outro tem leve e médio, ok? E aí, como que era o protocolo? Isso que eu quero que vocês tragam para a apresentação de vocês. 5 rounds de 1 minuto cada, 1 minuto de descanso, 5 minutos entre cada níveis e jogos, e 20 rounds a todo. Porque esse tipo de informação é o que você vai usar, provavelmente, possivelmente na prática profissional, para montar o teu protocolo de intervenção. Porque até então, você nunca viu, nem sabe como que usa o equipamento, como que você pode montar, tá certo? Então, quando você se depara com esse tipo de informação, para naquele quadro lá do trabalho, você vai jogar essas informações aqui para a gente, tá? E aí tem as características, etc. Conclusão, não é irrelevante qual o jogo, então faz diferença o jogo que você vai escolher. Precisa ser escolhido com cautela e foco. O jogo e o nível atrapalha ou dificulta ou influencia as características dos movimentos. Então, quanto maior o nível do jogo, os idosos tinham problemas aqui, ó. Quando você aumenta a dificuldade, afeta negativamente as características dos movimentos. Então, fica mais difícil para o idoso fazer, e o jogo não deve ser escolhido de forma aleatória, tá? E aí tem outra revisão, que é o que vocês vão colocar lá, né? Esse aqui, no caso, é do Nintendo Wii, do Xbox. Podem melhorar a capacidade funcional e o humor de idosos? Então, foi feita a revisão, etc, etc. Aí, os protocolos, ó, isso que é legal da revisão sistemática. Traz lá de 3 a 24 semanas, 10 a 90 minutos por sessão, 1 a 2 sessões por dia, tá? Então, um estudo só fez 2 sessões, quer dizer, minha leitura, inviável você treinar um idoso 2 vezes no dia. Ou não só o idoso, né, gente? Quem que vai na academia 2 vezes no dia para treinar? A não ser um atleta ou uma pessoa próxima de um quadro de atleta que está com um objetivo específico. Ela tem uma maratona para fazer, vai fazer um trekking de 60 quilômetros, sei lá. Daí ela se desempenha, ela se programa para fazer isso. Mas, geralmente, a pessoa não faz 2, ela não volta no mesmo dia para treinar, né? E aqui também, número de vezes na semana, 2 a 7 dias por semana, certo? Resultados, avaliar a capacidade funcional, encontrou melhoras, e assim por diante, tá? Então, isso é o que vocês vão fazer, mas não vão trazer para o trabalho, vocês vão ler por conta própria das revisões sistemáticas, tá certo? E aí, o artigo original, que é o FRED que eu falei para vocês. Então, qual que era o protocolo do FRED? Né? A amostra, cadê? Deixa eu ver se eu acho que... Aqui, ó, o treinamento, como que foi? Então, foram 3 semanas, isso eu jogaria lá no meu quadro, no Word. 3 sessões por semana, 3 semanas, 20 minutos cada duração, cada sessão dividida em 3 fases. Primeiro membros superiores, inferiores, depois só superiores, depois só inferiores. Então, vocês vão descrever o protocolo, tá? E aqui foi a única coisa que eu encontrei das imagens, né, desse FRED, que é um jogo específico que foi criado por essas autoras aqui. Se eu não me engano, eu conversei com essa mulher aqui, Mugueta, tá? Há um tempo atrás. E eles desenvolveram especificamente para idoso. Então, o idoso tem que olhar, tem que caminhar, desviar das pedras, tem que subir a ponte, são os diferentes movimentos, tá certo? E aí, tem que colher fruta na árvore durante o caminho, justamente para trabalhar essa questão de movimentos aí, diferentes movimentos, tá? E aí tem vários cenários, cenário 3, 4, confesso que eu fiquei um pouco confuso em entender. O ideal seria achar vídeos, não achei vídeos, tá? Mas aí o jogo criado justamente para a idosa trabalhar lateralidade, trabalhar movimento corporal como um todo, ok? Resultado desse trabalho, né, que eu não quero que vocês mostrem nesse sentido, né, aqui no caso, os idosos eram todos frágeis, então o grupo controle e o grupo estudo, ambos eram frágeis, tá certo? Aí, ó, isso que eu quero que vocês façam o trabalho de vocês. Então, ó, melhorou o quê? Aumento de 30% nessa capacidade funcional. 50% da amostra deixou de representar risco de fragilidade. Essa informação que eu quero que vocês joguem lá no quadro, nos resultados, tá certo? Resultado final, conclusão, reduziu o risco de fragilidade em idosos sedentários após 3 semanas de intervenção. Então, no quadro de vocês, teria lá qual foi o sexo, qual foi a amostra, tempo de intervenção, como foi feita a intervenção e os principais resultados,
tá? Aí aqui outra revisão, já está em ordem errada aqui, né? E aí, considerações gerais, que é um dos quadros de vocês. Então, de tudo que vocês lerem, em cada trabalho, especialmente nas revisões, vai trazer os comentários gerais. Então, vocês vão copiar esses comentários e jogar naquele quadro lá, né? Do quadro do arquivo do Word. Então, exemplo aqui dos Exer Games. A aplicação no cuidado com a saúde tem crescido, tem sido muito usado para aumentar a atividade física, podem aumentar a motivação e aderência, podem ser mais vantajosos que o exercício tradicional, por permitir uma variedade de diferentes níveis, podem ser jogados individualmente ou em grupo, porém ainda existe um gap a ser explorado. Aqui, ó, pensando nessa modalidade, eu já daria para vocês, uma luz no fim do túnel. Existe possibilidade ainda de montar um projeto de pesquisa ou uma intervenção para um Exer Games. Como? Aí é que a gente vai ver os diferentes protocolos, o videogame que você tem, o que você poderia fazer. Se vai utilizar em grupos fragilizados, ou em grupos com uma doença específica, ou em idosos saudáveis, e assim por diante. Então, naquele quadro do Word, basicamente nesse ponto, é isso aqui. Você vai trazer os comentários, as considerações finais de cada trabalho, do que cada trabalho trouxe, tá certo? Um resumão de cada um. E aí também pode ter um número maior de linhas, sem problema algum, tá? Então, para isso, precisa ler atentamente os trabalhos. Então, vai dar em torno aí de 15 trabalhos, 10 originais e até 5 revisões temáticas ou meta-análise. Então, você vai fazer um pente fino desses 10 aí. E a grande vantagem, para reforçar aqueles que entraram por último aí, é que você vai ter, no final das contas, 3, 4 dias de trabalho, pensando em 15 pessoas, quase 2 meses de trabalho. Você vai pagar 4 para ter 60, né? Porque cada um utilizando em 3, 4 dias para montar o material, vocês são em 15, vocês vão ter 60 dias de trabalho, vão ter 56 dias economizados de trabalho. E aí depois ter esse compêndio final que eu vou compilar e mandar para vocês de volta. Beleza? Dúvidas? Deixa eu ver se eu acho isso aqui para mandar para vocês. Ô, Matheus, não mudou o arquivo não, né? Eu estava olhando, acho que é o mesmo arquivo, né? Mudou pouca coisa, tá? Pouquíssima coisa, só um acréscimo que eu fiz lá. Tá, depois eu vou colocar ele lá, então. Ah, mas mudou pouca coisa. Mudou uma vírgula, um negocinho ou outro lá. Nada, tá. Na sua essência, nada. O que eu pedi, Ricardo, para o pessoal é o seguinte: modalidades diferentes. Por exemplo, você escolheu lá Tai Chi, jogos cognitivos. Traga para a gente, se possível, vídeos com idosos trabalhando. Por exemplo, jogos cognitivos. Tem gente, eu também não tenho muita noção de como que é essa prática dos jogos cognitivos com os idosos praticando, né? Então, o que são esses jogos? Traz um vídeo para a gente, 2, para ilustrar a apresentação, entendeu? Agora, não precisa trazer o histórico do Tai Chi. O Tai Chi foi desenvolvido na Ásia, sei lá onde, década de 70 a.C., não precisa de nada disso, certo? Eles ramificam bastante. Tá? Basicamente é isso. Tranquilo. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Professor, só uma dúvida. Pode falar. Eu posso pegar artigos que trabalharam com idosos que têm alguma comorbidade, por exemplo, assim, idosos com diabetes, idosos com hipertensão alta, né? Não precisa ser um artigo assim que trabalha só com idosos saudáveis, né? Pode ser qualquer um. Procure diversificar. Não pegue só os 10 só com hipertensão, só com Parkinson. Pegue diferentes populações nesse sentido. Entendi. Beleza, professor, obrigado. Nada. Ô, Matheus, outra dúvida. Pode falar. Aproveitando aí que eu estava na outra aula. A maioria dos artigos, principalmente no Tai Chi, eles têm tentado mostrar, assim, a efetividade dele. Então, eles têm comparado muito com outros grupos, mas aí eu vou mostrar a efetividade dele. Por exemplo, queda, depressão. Eu não vou, porque senão eu fico entrando em muitas outras coisas, né? Pega lá o trabalho de força com o Tai Chi. Então, eu vou falar o resultado que deu no Tai Chi, não vou nem apontar o de força, porque senão acaba entrando em outros temas, né? Como assim? Por exemplo, você pegou o artigo de Tai Chi, avaliou lá o momento
pré e pós avaliou força, equilíbrio, agilidade, você vai apresentar os resultados disso daí. Não, comparou com outra atividade. Ah, não, aí não. Né? Aí eu vou mostrar o resultado do Tai Chi. Do Tai Chi. Do Tai Chi. O que melhorou na queda, Isso. no Tai Chi melhorou tanto. Lá na outra atividade não dá para ficar, senão também a gente não fecha, né? Não, exatamente. Senão você vai falar, mas uma e a outra. Não é comparar as modalidades. É no Tai Chi o que melhorou. Não, tranquilo, melhorou? Ponto. Beleza. Beleza? Perguntas, Ok. moçada? Dúvidas? Senão a gente encerra aqui. Mas aí eu fico aberto, lógico, se surgir dúvida ao longo, podem mandar o WhatsApp. Até 30 minutos, cara. Mesmo esquema da passada. 15, 20 minutos para falar e a gente abre para discussão. Pergunta, sugestão, dúvidas. Tudo bem? Mais alguma aqui? Deixa eu ver. Tá. É isso. Beleza, gente? Então, fico à disposição de vocês aí. Boa semana para todo mundo. E aí a gente se encontra na segunda-feira, dia 10, correto? 9 horas. Beleza? Beleza. Então tá bom. Obrigado. Fiquem com Deus. Boa semana a todo mundo aí. Qualquer Valeu, dúvida, Matheus. tá bom? Valeu, obrigado. Boa semana. Obrigado. Valeu. Abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigada, professor. Tchau.